Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, que diz assim. Só uma pisada de TI. Tá bom? Se puder colocar depois eu vou. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravo. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, pedir emprestado vasilhas vazias a todos os vizinhos, peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe os que for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram, então o azeite já acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Querido Deus e amado Pai, Deus eterno, bendito, soberano, nós te damos graças, Senhor, aqui essa noite, mais uma vez, pela sua poderosa palavra, Senhor. Que o Senhor deixou ela para nós como um manual do proprietário, como um instrutor, Pai, para que nós pudéssemos saber o caminho que nós devemos andar. E diante desse relato, Senhor, que a sua palavra fale aos nossos corações. E que o Senhor me use graciosamente como aquele que transmite a sua palavra, como transmissor, Senhor, nessa noite. Abençoe a tua igreja como bons receptores da sua palavra, como bons filhos e filhas, aqueles que estão aptos a ouvir e também a praticar e a obedecer aquilo que o Senhor tem para instruir da sua parte a cada um deles. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que nós, Senhor, venhamos esquecer das preocupações lá de fora, daquilo que aconteceu ou aquilo que está nos inquietando. Que o Senhor nos concentre único e exclusivamente a adoração ao Senhor diante agora da exposição também da sua palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok, meus amados irmãos. Como eu disse, eu acredito que é o costume de meus amados irmãos, uma vez por outra, ou até mesmo na leitura diária, se deparar com essa lição, né? Aqui no Velho Testamento, que é uma das lições que me chamou muita atenção. Aqui do profeta Eliseu, que é o sucessor de Elias, esse homem que foi grandemente usado por Deus, né? Esse homem que no início ali do seu ministério já foi de uma forma muito impactante, né? Quando o profeta Elias chama ele para ele ser o seu sucessor, ele era um homem muito bem de vida, ele era uma pessoa que estava arando terra com 12 juntas de boi, e quem tinha 12 juntas de boi hoje era uma frota de trator, né? Quem tinha terra para aradar era quem tinha muita condição naquela época, porque ele largou tudo, pegou os bois que ele tinha, juntamente com aqueles arados, o arado ele fez a fogueira, os bois ele matou, deu a comunidade e seguiu o profeta. E esse homem que desde o seu chamado foi obediente e temente a Deus, fez grandes milagres. Era um homem que tinha uma identidade com Deus que impressiona qualquer um que lê, né? Assim a gente fica impactado. Esse era o profeta Eliseu.
Um homem que foi grandemente usado e tem sido constantemente relembrado na Sagrada Escritura, né, do que ele fez. E essa passagem a qual nós lemos, a gente se depara com essa viúva. Ela era viúva de um homem que era um dos profetas de Eliseu, era um daqueles homens que andava com ele. E esse profeta de Eliseu, ele faleceu. E essa mulher estava em uma situação bem delicada. Ela estava numa situação bem complicada. Como nós vimos no relato, ela tinha acabado de perder o seu marido, pelo relato, era um homem que não tinha condições financeiras, pelo contrário, deixou como uma dívida. Tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos, né? Deixou 2 filhos, e o credor que ele lhe devia veio fazer uma visita a essa viúva e falou para ela que ia levar os seus 2 filhos para trabalhar como escravo para ele, até quitar as dívidas. Como meus irmãos, acredito que sabem, para quem não sabe, naquela época, quando uma pessoa devia certa quantidade a outro e não tinha como pagar, ele tinha que trabalhar como escravo mesmo, até quitar aquela dívida, aquele débito, né? E esse credor chegou até ela, não foi de brincadeira, foi falando sério, levar os seus 2 filhos, se você não quitar a dívida. O seu marido já faleceu, então a forma que tem de vocês me pagar é essa. E aquela mãe que já estava em apuro ali por a perda do seu marido, numa constante dor, né, da falta do seu marido, e agora correndo perigo de perder os seus 2 filhos, tomou uma certa atitude que mudou toda a situação. Mas eu queria que nós fizéssemos essa reflexão da palavra do Senhor através da exposição mesmo do texto, né? Aqui no versículo 1, nós temos pelo menos 3 aplicações aqui que me chamam a atenção sobre esse relato. A primeira dela é que ela reconheceu o testemunho do seu marido. Ela chegou a Eliseu e disse que, certo dia, a mulher de um membro da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabe que ele temia ao Senhor. Que maravilha, né? Ele deixou um bom testemunho. E esse testemunho, essa mulher chegou a Eliseu falando dele. Tu sabe, Eliseu, ou tu sabe, Senhor, não sei como ela tratava ele, mas ela chegou até ele e disse: o Senhor sabe, tu sabe que ele tinha um bom testemunho e ele faleceu. A importância de deixar, meus irmãos, um bom testemunho, né? Isso é fundamental. Eu tenho pensado muito nesse aspecto de morte. Eu tenho pensado muito porque recentemente, como os irmãos bem sabem, nós perdemos o nosso irmão Manuel, que era um irmão muito querido da gente, muito conhecido, no Valdeira Tiraté, que domingo passado, por conta de um dente aqui que passou o domingo querendo lá da minha boca e eu segurando ele com os outros. Eu pastor, não é o jogo não, viu? É o dente mesmo que está inquietando, mas graças a Deus ele se aquietou. E eu não vi a irmã Valdena, mas esse aspecto da morte tem sido assim constantemente relembrado na minha mente. Esses dias agora, os irmãos aí também tem embaixo, né, da mãe da irmã Livinha, da igreja, partiu
faleceu. E eu fico pensando, pode ser eu hoje ou amanhã. O que eu vou deixar? O que eu vou deixar? Eu tenho pelo menos um bom testemunho para me deixar para os meus filhos. Ou eu vou fazer igual o profeta, deixar só dívida. Hoje não tem um credor não, né? Espero que não deixe muita dívida não, porque eu me esforço para isso. Então ela reconhecia o testemunho do seu marido. Ela procurou o profeta e falou: o meu marido, o teu servo morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. Irmão, é algo muito importante a gente ter isso como uma prioridade na nossa vida espiritual. Esse homem não deixou recursos financeiros, mas esse homem deixou uma riqueza espiritual na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, com os de fora, inclusive com o próprio profeta Eliseu. Ele não desmentiu ela em momento algum pelo relato aqui. Pelo contrário, se foi ajudar e como ajudou. Né? Então, é esse aspecto do legado espiritual, do que nós vamos deixar, do que nós estamos construindo no nosso dia a dia, é algo fundamental na nossa vida, meus irmãos. Eu creio que todos nós já sabemos disso, eu só vou repetir. Que mais do que seguidor de Jesus, nós cada dia estamos escrevendo uma lida, nossa vida é uma lida, né? Escrevendo uma carta, escrevendo para o povo de fora. Mesmo quando nós morrer, nosso testemunho vai continuar falando por nós. Se for uma pessoa temente, se for uma pessoa que tem deixado um bom legado, se for uma pessoa que tem temido a Deus, as pessoas irão falar assim: o Batista lá do Moreira, no caso, esse crente, né? Gente boa, cara legal, faz, é fulano, faz um cara ali, né? Cidadão, pessoa temente a Deus, uma pessoa que tem assim um exemplo, deixou uma grande lição para nós. E vai falando por si. Também tem o outro lado que eu não vou citar, que é triste, né, quando alguém parte e alguém diz: já foi tarde. Isso daí está bem utilizando a fé. Serve para nada. Essa semana eu ouvi uma expressão ali trabalhando e a gente ouve tanta coisa. Uma pessoa lá preocupada e aflita com uma situação e o outro comentou assim: se morrer para mim não vai fazer nem para nós. E eu ouvi aquele comentário e eu disse: mas essa pessoa tem família, não falta para alguém na família dele. Mas a expressão daquela pessoa assim, ela, acho que depois ela arrependeu que ela voltou atrás nas palavras, mas a palavra quando sai, já sai contaminando. Depois mas é bom essa pessoa e tal, que a gente está tratando um assunto lá que eu não sei nem dele, eu só captei essa parte de dizer que ele fazia diferença nenhuma se ele morresse. Mas que nós possamos, irmãos, ter esse legado espiritual. Se hoje for o nosso último dia aqui na terra, que nós possamos deixar um impacto, mas um impacto positivo. Um impacto onde as pessoas vão lembrar da gente, ou onde o nosso nome vai continuar sendo falado, mas ativamente, como alguém que deixou uma marca que glorifica a Deus. Amém? Assim como esse homem aqui. O segundo aspecto aqui no versículo 1 é que essa mulher, ela buscou ajuda na pessoa certa. Essa mulher, ela poderia ter ido buscar ajuda em outro credor para cobrir essa dívida. Ela poderia, não vou ganhar um tempinho, já que meu marido morreu, eu vou conseguir aqui buscar outras formas, né? Existem outras formas.
Mas o que foi que ela fez? Ela foi buscar ajuda na pessoa certa, no homem de Deus, naquela pessoa que ela sabia: esse é o homem de Deus, esse é quem pode me ajudar. E essa atitude dessa mulher de ter buscado ajuda nesse homem de Deus, ela deixa para nós um exemplo das lutas. Meus amados irmãos, nós passamos lutas, nós passamos batalha, lutas essas que tem hora que a gente não sabe nem bem como lidar com elas. O que eu faço aqui diante disso? O que é que eu vou fazer? Quem pode me ajudar? Aí está nas nossas mãos a decisão, como assim estava nas mãos dessa mulher a decisão. Ela poderia muito bem ter buscado dessa forma, mas ela foi o quê? Foi até o homem de Deus. Nós temos várias opções todos os dias diante das nossas dificuldades. E o que nós fazemos diante dela? Buscamos ajuda em alguém que tem um conselho espiritual, em um homem de Deus, em uma mulher de Deus, em uma pessoa temente. Resolvemos da nossa forma, resolvemos do nosso jeito, buscamos ajuda em pessoas diferentes. Não sei, existem muitas as atitudes, né, que nós podemos tomar, mas essa mulher não. Essa mulher, ela tomou a decisão que fez a diferença. Ela tomou a decisão buscando socorro naquele homem que de fato pôde lhe ajudar. A ajuda daquele homem me chama a atenção que foi alguns conselhos esses que agora ia depender dela, mas eu vou ver mais para frente. Agora ia depender dela, mas foram conselhos que resolveram a situação para aquela mulher que não sabia o que fazer e que de fato estava em apuro, correndo o risco de perder os seus filhos, correndo o risco agora de ficar uma viúva sozinha, solitária. Além da perda de seu marido, agora poderia perder também os seus dois filhos. Mas ela tomou a atitude certa de recorrer àquele homem que temia ao Senhor. Diante da nossa luta, da nossa dificuldade, buscamos ajuda a quem teme a Deus. Buscamos ajuda, buscamos o conselho. Tenho certeza disso. 99,9% vai dar certo. E se não der certo, você buscou ajuda na pessoa certa, né? Quando a gente busca ajuda no nome de Deus, Ele é a ponte que conduz através do conselho, também das orientações da palavra, a ação que vai de fato solucionar aquilo que a gente pensa que não tem nem saída, né, que não tem solução, mas nosso Deus é o Deus do impossível. Terceiro aspecto, ainda no versículo 1, nós vemos também que essa mulher, ela lutou pelos seus filhos. Ela reconhecia o testemunho do seu marido, ela buscou ajuda no nome de Deus, mas ela também lutou pelos seus filhos. Ainda no versículo 1, quando ela diz: agora porém veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravo. Ela deixou, pois está bom, já perdi mesmo meu marido, mas não tem diferença perder os filhos não. Abandonou, abriu mão dos filhos? Não. A mulher foi até o fim, não desistiu de seus filhos. Ela recorreu ao homem de Deus, recorreu ao profeta Eliseu, para poder salvar, para poder socorrer também os seus filhos. Irmãos, mesmo em dia difícil que nós passamos, assim como essa mulher passou, assim como ela não desistiu de lutar, assim como ela não abriu mão dos seus filhos, que nós também jamais venhamos abrir mão da nossa família.
mesmo em dias difíceis, em dias de luta, em dias de desilusão, ou até mesmo em dias de conflitos, né? Tem hora que dá vontade da pessoa jogar a toalha, né? Hora que dá vontade de, sabe, eu cansei, eu parei, eu acho que não dá mais. Não faça isso não desista. Nós tivemos quinta-feira, num momento ali no irmão da Chapa, foi tão bom aquele tempo ali, na casa dele ali, um momento com os homens. Mas desde quinta-feira para cá eu fiquei pensando em algo assim, tão simples e assim, sou sabedor disso há muito tempo, mas como é bom a gente relembrar o que foi. O que é temer a Deus? O irmão Brunil está ali expondo a palavra e no final nós ficamos ali comentando, com vários comentários, e ele disse, não, o que é temer a Deus? Ou melhor, o que é tentação? A diferença era essa, né? O que é tentação para provação? Nós ficamos nesse comentário, tem várias coisas, né? Mas esse foi um dos assuntos. Qual a diferença da tentação para a provação? Porque é muito parecido. E o que ficou na minha mente foi, a tentação, ela é algo que te tenta fazer algo para você desagradar a Deus. A tentação é algo que te arrasta, te ilude, te chama, te atrai, mas é uma armadilha, mas te oferecendo algo em troca. E muitas vezes a troca é a ausência de Deus, é a desobediência a Deus, que depois resulta em consequência. E às vezes na nossa família, nós somos tentados, às vezes até abrir mão, desistir, deixar para lá ou largar mesmo. Irmão, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu relacionamento, lute por ele. Assim como essa mãe aqui não desistiu dos seus filhos no momento de dor, no momento de luto, mas ela decidiu a lutar, decidiu a procurar o homem de Deus, procurar conselho, e a lutar pela sua família. Nós devemos fazer isso. Porque a nossa família se levanta, irmão, quando alguém está orando por ela, intercedendo por ela. Muitas vezes a gente já tem usado todas as balas, todos os recursos que tem na nossa mente, né? De conselho, de paciência, de tentar de uma forma, de tentar de outra. Mas você já tentou dobrar o joelho e orar? Agora eu vou tentar não mais da minha forma. Agora eu não vou tentar mais do meu jeito, não. Agora eu vou tentar orando. Dobre seu joelho. Ora, entregue na mão dele. Mas entregue mesmo. Descanse. Porque, irmãos, existem batalhas que nós não vencemos, por mais intelectual que nós sejamos, nós não vencemos com conselho, com nossa maneira de fazer as coisas, não. Só orando. É só orando. É só batalhando em oração. Que a nossa família vai se levantar, vai ser reconstruída de uma forma que você depois vai glorificar a Deus, porque é Ele mesmo que faz isso acontecer. Ao invés de nós pensar em desistir, ore. Mas ore mais. E ore muito pela sua família. Amém? Assim como essa mulher procurou o nome de Deus e conversou, hoje nós temos um acesso diretamente ao Pai. Ouvi uma reflexão hoje do Paulo Júnior e ele, na reflexão, ele comentando. Dificilmente eu marcaria, ele falando sobre oração, né? Dificilmente eu conseguiria falar com um presidente desses países aí grande, né, como o presidente dos Estados Unidos ou presidente da Rússia. Dificilmente eu conseguiria marcar um dia, uma audiência, se eu quisesse, para me falar com ele. Levaria anos e olha lá se eu conseguisse. E nós temos o acesso diretamente ao Todo-Poderoso Criador do Universo. Nós temos o acesso a Ele que é através da oração, de
dobrar o nosso joelho e falar com Ele. E muitas vezes a gente não valoriza. A gente não deixa para depois, não. É Ele que pode, meu irmão, agir na nossa família ou em qualquer outra situação que nós passamos, que nós achamos ser impossível. Tente dessa forma. Tente, assim como essa mulher procurou o homem de Deus, tente agora buscando o próprio Deus em oração e colocando diante dele a sua situação. No versículo 2, diz assim: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. O profeta Eliseu perguntou àquela mulher que estava aflita, como nós já vimos, que estava triste diante de toda aquela situação, e ele pergunta a ela: como eu posso ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Era fácil ela dizer: você não arranjou dinheiro, né? Ajudou. Como eu posso te ajudar? O que é que você tem em casa? Ela disse que tinha apenas uma botijazinha de azeite, nada mais. Só isso que ela tinha em casa. Irmãos, o que me chama a atenção aqui é que Deus, Ele não trabalha com disfarces, mas com sinceridade. Essa mulher, ela foi sincera diante do homem de Deus. Ela poderia muito bem ter dito: eu não tenho nada. Porque às vezes quando a gente tem pouco, a gente é até tentado dizer: eu não dizer, eu não tenho isso. Eu dizer que eu tenho nada, não. Não tem nada não. Porque é tão pouco que eu não vou nem contar com isso aqui. E Deus, Ele trabalha justamente no mínimo. É no pouco. O que eu fico impactado é que o que move o coração de Deus é quando a gente age com fé naquela limitaçãozinha que a gente pensa que não dá em nada. É onde se transforma tudo para Deus. É aquela moedinha da viuvinha colocando no gasofinário. Os outros olhando: o que ela está fazendo? Só isso aí. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que essa mulher botou muito mais do que vocês. Ela botou tudo que ela tinha para viver, e você está só. E ela era só o que ela tinha nesse livro. Assim como essa mulher foi sincera com o homem de Deus aqui, eu não tenho nada lá em casa. O que eu tenho mesmo é só uma botijazinha de azeite. Só um pouquinho. Mas Deus, como Ele não trabalha com disfarce, mas trabalha com sinceridade, e enquanto aquela mulher expôs a verdade, dizendo que o pouquinho que ela tinha era só aquele pouquinho de azeite, Deus, Ele fez o milagre. Ele fez com que aquele pouquinho se transformasse no muito. Fez com que aquilo que era até desconsiderado se transformar em algo considerado, inclusive deu para pagar as suas dívidas que sobrou. Meus irmãos, quando nós somos sinceros com Deus, Deus transforma o nosso pouco, aquilo que nós consideramos pouquinho, em abundância. Deus quer sinceridade da nossa parte. Deus quer sinceridade. Ele nunca trabalhou por quantidade. E quando eu me deparo com essa passagem aqui, e o que o profeta pergunta para essa mulher e a resposta que ela dá, nós vemos que o milagre acontece porque Deus, Ele não precisa de muito. Ele precisa de um coração sincero.
Ele precisa de uma pessoa que seja verdadeira, assim como essa mulher foi verdadeira com ele. A tua serva não tem nada, além de um pequeno jarro de azeite. Só isso que a tua serva tem. E o que nós vimos acontecer? Versículo 3, ele diz: então Eliseu disse: vá pedir emprestado vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muito. É interessante, né? Uma pessoa que só tem uma vasilha de azeite, o profeta agora manda ir nos vizinhos pedir vasilha, mas pedir muito, não era pouco não, era muito. Eu observo aqui, meu irmão, é que essa mulher, ela não questionou o profeta. Mas eu vou pedir vasilha, se eu só tenho esse pouquinho aqui, eu vou pedir, não vai dar nem para começar, só para sujar. Não, ela teve fé no que o profeta pediu, e ela foi, juntamente com seus filhos. Mas existe algo aqui que deve servir de exemplo. É que aquela mulher, ela tinha uma boa relação com seus discípulos. Aquela mulher, ela tinha boa amizade na vizinhança. Hoje em dia não é fácil, né? A gente conseguir, se fosse no caso da gente, né, hoje, trazendo para os nossos dias, mas precisasse de um milagre desse, a gente conseguia assim várias vasilhas. Só que hoje é bem mais fácil, porque eu acredito que naquela época as vasilhas eram bem mais difíceis, né? Como não era de barro mesmo, jarro de barro, era bronze, dificilmente fosse bronze, né? Aqueles metal que existiam antigamente, já era mais difícil. Hoje em dia tem esses tambores de plástico que é bem mais fácil. Mas tem um detalhe: se a gente não tiver uma boa amizade na vizinhança, mesmo que a gente vai pedir uma vazia, você sabe o que é que você ganha? Não tem razão para você não. Mesmo que tenha um balde, uma panela, uma bacia, não arranja não. Você não quer para refazer, você nem se vai devolver, né? A pessoa tem logo assim, você nem se devolve. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela foi, e pelo relato, ela conseguiu rapidinho. Muitas vasilhas. Conseguiu vasilhas o suficiente para solucionar o seu problema. E meus irmãos, ninguém empresta nenhuma vasilha para quem tem problema de amizade, como eu já disse, né? E muitas vezes, se a gente tiver bons amigos, como a gente, eu acredito que nós aqui temos, isso deixa um legado muito grande para que um dia, se você precisar, por exemplo, na evangelização, no estudo da palavra de Deus, se você precisar ter acesso a essa pessoa, ser um canal livre, não um canal de bênção. Se você tem uma má amizade, já suja logo. Se você for bater na porta, a pessoa já sai fechando as portas. Ixi, a fulano vem ali, eita, fecha a porta. Já nem conversa, né? É ruim para a gente, é ruim para o testemunho, né? Principalmente aqui dessa lição aqui que nós pegamos, o mau vizinho é ruim em todos os aspectos, né? E fecha a porta do milagre. E o milagre que eu me refiro no dia de hoje é o milagre mesmo da salvação, da evangelização, de poder ter uma porta aberta, né? Que fica para nós aqui de reflexão para a nossa vida. Como tem sido a minha amizade com os meus vizinhos? Como está sendo? Bom? Ótimo. Excelente? Melhor ainda. Ótimo. Continue assim. Vamos se esforçar. Assim como essa mulher tinha um bom relacionamento na vizinhança, o milagre aconteceu por conta disso, que ela era pobre, não tinha muitas vasilhas, mas conseguiu. Que nós nos dias de hoje possamos ter bons relacionamentos para que o milagre venha a acontecer. Isso é o milagre da salvação. Ou o milagre também da comunhão, ser bem recebido, bem comunicativo no bairro que nós moramos, né, na cidade onde nós moramos, ser bem recebido por todos. Isso é bênção de Deus para nós.
sermos pessoas que não têm dificuldade com os nossos vizinhos, com os nossos próximos. Outro aspecto que nós aprendemos com essa mulher está no versículo 4 e 5. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta, derrama daquele azeite em cada vasilha e separe a que foi enchendo. Verso 5. Ela foi embora, fechou em casa com os seus filhos, começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Meus irmãos, essa aplicação aqui tem a ver com a obediência à palavra do profeta. Ele disse: agora você vai, pegue as vasilhas. Depois que você for pegar as vasilhas, você vai para casa e fecha a porta. E pode encher as vasilhas, você e seus filhos. Pode derramar do azeite e encher todas as vasilhas. Tome fé, em primeiro lugar, e obediência. Lembra que eu disse que para conseguir um milagre precisa ser obediente? Essa mulher, ela foi obediente. E através da fé. Se ela tivesse questionado o profeta, ou se ela fosse uma pessoa briguenta, não tinha conseguido as vasilhas, ou se ela, por que eu devo fechar a porta mesmo? Fosse de questionar o profeta, mas não. Ela fez tudo conforme o profeta pediu. Meus irmãos, aplicação para nossas vidas. Diante da nossa caminhada, muitas vezes nós nos deparamos com situações que nós ficamos em um beco assim estreito. Obediência à palavra de Deus ou desobediência? Tem momentos que a gente fica, eu obedeço ou não. E sempre a obediência é o melhor caminho para se alcançar o milagre, no caso aqui da passagem da mulher. A obediência é sempre o melhor caminho. A obediência é o fundamento. Não adianta a gente ser um cristão, sendo bem sincero e transparente, não adianta nós sermos um cristão de fachada, de aparência, mas na verdade viver em desobediência, viver a nossa vida do nosso jeito, fazer as coisas da nossa forma e atropelar todos os princípios, e viver em pecado. Não adianta, porque a gente vai estar acumulando um bocado de consequência, e na hora que vem a consequência é difícil e ruim nessas horas. Por isso, meus amados irmãos, assim como essa mulher, ela obedeceu a palavra do profeta e ela conseguiu aquilo que só Deus podia fazer, que nós possamos andar em obediência para nós conseguir o impossível. Porque diante de nós, irmão, todo dia tem a nossa responsabilidade como cristão. A nossa responsabilidade caminha conosco. Assim como aquela mulher, ela teve a responsabilidade dela. Olha, você sai daqui, você vai pedir vasilha, você vai trancar-se na sua casa com seus filhos, você vai encher as vasilhas. As instruções do profeta foi essa. Ele não entregou nada para ela já no ponto, não. Está aqui, ó. Aqui as vasilhas tudo encher. Não, não entregou não. O milagre vai acontecer, mas você tem sua participação. Assim também é na nossa vida. Deus nos dá a responsabilidade. Deus confia a nós conduzir a nossa vida. Vá, meu filho. Viva a sua vida, mas saiba, a sua vida ela tem que ser pautada pela palavra de Deus. Você tem que andar em obediência. O impossível eu faço na tua vida.
o milagre, aquilo que você não pode fazer, aquilo que está fora do seu controle, essa é a minha parte. Mas, meus irmãos, nós esperar de Deus, uma ação de Deus naquilo que nós temos e precisamos fazer, não vai acontecer nunca. Uma vez eu ouvi uma mensagem do pastor Silas Malafaia e ele falou justamente isso. Isso há muitos anos atrás, né? Ele pregando e dizendo: tem gente que espera que Deus faça um milagre, mas ele não move uma folha para que o milagre aconteça. Ele não move uma palha, ele não vai conseguir nunca. Deus pode fazer o impossível, mas o que é possível ele manda você fazer. O que é possível ele conta contigo. E de fato, meus amados irmãos, o que é possível é nós fazer. O impossível é o que ele faz. Na conversão de uma pessoa, qual é o nosso papel? Os irmãos sabem? Na convenção de uma pessoa, na sua convenção, qual foi o papel de quem chegou para você? Hã? Pronto. Pregar a mensagem é falar do Evangelho. Falar do Evangelho foi uma opção que ele deixou? Foi? Ou foi uma ordem que ele deu? Foi uma ordem? Ele disse: se vocês quiserem pregar o Evangelho, vocês pregam, foi? Não, ele disse: ide e vão. Uma vez que nós não vamos, nós estamos desobedecendo a ordem de Deus. Agora nós fazemos a conversão de alguém? Não, nós não temos poder para isso. Nunca o ser humano vai poder convencer ninguém, porque isso é uma obra do Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma obra do Espírito Santo. Nós só somos encarregados de pregar o Evangelho. Essa é a tarefa do cristão aqui na terra enquanto Jesus não voltar. Vão e pregam o Evangelho. O milagre é Ele mesmo que faz, meus irmãos. É Ele mesmo que faz o impossível. Assim como o profeta Eliseu mandou essa mulher ir e dar esses passos, o milagre aconteceu. O milagre foi Deus quem fez, mas ela precisou fazer tudo conforme Ele tinha dito, e ela não questionou, ela simplesmente obedeceu ao profeta. Quem obedece à voz de Deus vê o impossível se tornar realidade, e isso é uma grande verdade. No versículo 4 e 5, nós também vemos que ela tinha uma boa relação com os filhos. Versículo 4 e 5 também a gente vê que ela tinha uma boa relação com seus filhos. E isso, meus amados irmãos, é muito importante em uma família, a gente ter uma boa relação, né? Se os seus filhos fossem rebeldes também com ela, com certeza os filhos dela já não eram mais criancinha, né? Já eram uns adolescentes, já era rapazão, né? E eles, juntamente com ela, fizeram todo esse trabalho. Por atrás das vasilhas, entraram em casa, enquanto ela ia derramando o azeite, um trazia a vasilha, o outro separava para ali, o outro trazia a outra. Quando a vasilha enchia, separava para ali. Então o trabalho foi acontecendo mutualmente, uns ajudando os outros. Irmãos, na nossa casa, na nossa família nos dias de hoje, se a gente tiver essa unidade com os nossos parentes, com os nossos filhos, nós vemos o milagre de Deus acontecer, nós vemos essa união se fortalecer. Eu trabalhando ali em casa, né, e de vez em quando, acho que o Alex até se usando comigo: Alex, bora lá, pega ali uma lajota, e eu preciso dizer aqui a verdade, algumas coisas. Eu não botava pé no Caleb, porque assim, eu não vejo o Caleb assim, meio mole, né? Caleb, pega ali uma lajota. Rapaz, esse Caleb foi na foto e trouxe uma ruma de lajota. Pensa no cara que trabalhou e disse: rapaz, o cara somou junto rapidinho, estava tudo tupetado de lajota, que eu estava fazendo a massa assim, estava de cabelo, tá bom, isso aí. E eu fiquei, olha aí.
E não é bom demais, viu? A gente ter filho para ajudar a gente, né? E às vezes a gente está sozinho ali, mas estão ali, né? E o Alex também lá, pelejando lá na massa, lá eu embora no pé, nós é primeiro, e está dando certo, graças a Deus. Irmãos, essa mulher, ela teve ajuda dos seus filhos, mas tem casa que os filhos é dividido. Os filhos não ajudam os pais. Os pais nem contam mais com os filhos. E ali não vai para frente, né? Causa uma desunião, causa uma confusão ali e a coisa desanda, né? Mas a minha oração é que de fato a nossa família seja uma família que coopere junto pela fé, seja uma família que ande junto, uma família que experimente também das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus junto, porque isso é muito bom ver as coisas acontecerem e as coisas sendo somadas junto, tudo sendo construído em unidade, né? É muito bom. Quando é tudo, cada um por si, fica difícil. E é bem mais complicado o relacionamento. Conclusão, meus irmãos, dessa lição aqui da viúva. Talvez você também se sinta com um pouco azeite hoje. Talvez sua vida não esteja tão boa, ou você esteja sem força, esteja fraco, esteja enfrentando problemas. Não que nem essa viúva, né? Uma perca do marido e agora com a possível perda dos filhos aqui, correndo o risco de perder os filhos, né? Talvez você não esteja passando uma luta tão grande que nem ela, mas talvez você esteja passando uma luta grande. Você esteja desanimado, você esteja abatido, você esteja com alguma dificuldade. A solução é a mesma, meus irmãos. Nós devemos, mesmo diante das nossas poucas forças, nós devemos buscar a Deus, suplicar a Deus, suplicar um azeite, suplicar força, suplicar essa energia que muitas vezes nós estamos tão sugados, né? Tão fracos, estão se sentindo tão assim para baixo espiritualmente, às vezes a gente não sabe explicar, mas irmão, é através da oração, é através da súplica a Deus. Assim como diz no versículo 6, aqui de 2 Reis, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite cessou. Meus irmãos, na nossa vida, que o azeite, o encher do Espírito Santo possa reinar no seu coração, reinar assim, encher você que transborde, que não seja só aquela botijinha. E se for, ore a Deus para que o milagre aconteça, para que você seja cheio novamente, para que você não ande na superfície, não ande querendo ser levado pelo vento. E muitas vezes isso pode acontecer na vida do cristão. Enquanto houver da nossa parte fé, enquanto nós tiver fé que Deus está com a gente, enquanto houver fé que Ele pode fazer o impossível, ali haverá azeite. Pode ter certeza, haverá um mover do Espírito Santo na sua vida. E enquanto Deus agir na sua vida, vai transportar. Quando Deus de fato agir na tua vida, meu irmão, minha irmã, vai transbordar. Você vai sentir novamente o encher do Espírito Santo, vai sentir novamente a alegria, vai sentir novamente o renovo, vai sentir novamente o encorajamento de ser um vitorioso, né? De ser uma vitoriosa, de ser uma pessoa apta a lutar. Se bem, meus irmãos, que nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias que até os ímpios reconhecem que os dias estão passando rápido, as coisas estão ficando esquisitas, até os ímpios olham e dizem: eu não sei o que está acontecendo, mas tudo está diferente. Jesus, meus irmãos, está às portas.
Jesus está vindo. Nós nunca tivemos tão perto da vida de Cristo como agora. E atenção, igreja, Ele pode vir hoje. E se Ele vier hoje, meu irmão, como está a tua vida, meu irmão? Como está a tua vida, meu irmão? Tem azeite? Tem o Espírito Santo? Pensando aqui na parábola das 10 virgens, você está aqui nem as 5 que estavam com a sua botija cheia, ou você está aqui nem as 5 nécias que estavam com as suas botijas vazias, dormindo, cochilando? Não é tempo de dormir, mas é tempo de se consagrar, é tempo de buscar, é tempo de vigiar, é tempo de nós buscarmos andar em obediência, meus amados irmãos. Em obediência, meus amados. Obedeça a Deus, ande nos caminhos de Deus, trilhe. É fácil? Não. É difícil? Às vezes é, mas com Deus se torna fácil. Difícil não é a nossa peregrinação agora, difícil é o porvir eternamente afastado de Cristo. Aí é difícil. Os profetas passaram muito mais dificuldade do que nós, nem desistiram. Os discípulos pagaram muitas vezes com a vida, não desistiram. E nós, numa provação que vem, ou numa tentação que vem, querendo jogar a toalha, querendo desistir e voltar atrás, meus irmãos, o Satanás, ele continua agindo. Satanás, ele sabe que ele está derrotado. Satanás, ele não quer que nós alcançamos o prêmio, a coroa da vida, como nós meditamos também no momento dos homens. Ele não quer que nós cheguemos até o trono de glória. Mas a nossa promessa, ela permanece de pé. Nós temos força, nós temos esperança que nós iremos conseguir. Ainda que nós passamos pelo vale estreito, pelo vale difícil, mas nós temos homem de Deus, assim como essa mulher tinha. Nós temos a palavra de Deus, assim como essa mulher recebeu. Nós temos conselheiros, nós temos pessoas para nos ensinar, e nós temos a obedecer para nós conseguir o milagre. E o milagre pode não ser o milagre de você pagar a sua dívida, não. Você pode até ter a sua dívida e dizer, pai, então eu vou procurar o pastor. Não. Vamos pagar minha dívida para ver se opera também aqui. Pode não ser esse milagre, mas o milagre da salvação, que é muito maior do que o dívida, isso sim. Eu tenho certeza que o pastor tem um conselho para lhe dar. Eu tenho certeza que, ainda que seja uma dívida, também ele tem. É um homem de Deus, é um homem consagrado, é um homem que tem instruído. Cabe a nós a decisão de procurar. A quem procurar? Como procurar? Quando procurar? E diante dessa procura, obedecer o que for dito. Se nós obedecer, alcançaremos o milagre. E que nós possamos, irmãos, sermos obedientes, assim como essa mulher foi. E, resumindo, ela conseguiu pagar a dívida. Está aqui no versículo 7, concluindo a mensagem, diz assim, ó. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Olha aí. Vá, venda o que tem, pague sua dívida e você vai viver do que sobrar. Foi muito azeite, né? Muito azeite, que deu para pagar a dívida, ainda sobrou, e o que sobrou, deu para elas viver. Esse é o agir de Deus na nossa vida. Quando Deus manda, irmão, é sobrando, é com fartura, né? Mirrado não. É com fartura. E como é bom, meus irmãos, nós temos um Deus que age fazendo o impossível. Não o que é possível, mas Ele faz o impossível. Gostaria de chamar o grupo também vou louvar ou não? Sim ou não? Alguém sinaliza? O grupo vai louvar? Não? Ok. Então, meus amados irmãos, concluindo, assim como essa mulher conseguiu o azeite, conseguiu pagar sua dívida com o azeite que Deus fez, o milagre da multiplicação, que nós possamos, meus irmãos, também sermos fortalecidos, cheios do Espírito Santo através da fé mesmo. E a fé, você já sabe o que é, né? A fé é justamente a gente não ver
o que está visível aos nossos olhos. Aquela mulher não sabia o que iria acontecer. O profeta diz: vá, pegue lá o vasilho, vá, você despeja o azeite. No final, quando ela viu aquela ruma de cana, vai, e a fé é isso. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, depois, mas você tem fé que vai dar certo e vai dar. Isso é fé. E viva pela fé, assim como essa mulher viveu. Viva na promessa, viva na obediência. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Deus eterno, nós queremos te render graças, Senhor, essa noite e agradecer a Ti, Senhor, assim como o profeta Eliseu foi graciosamente usado, Deus, aqui na vida dessa mulher. E o milagre aconteceu, Senhor, através da fé que ela tinha, através da obediência que essa mulher tinha, através do trabalho dela em conjunto com os seus filhos, e também de uma boa amizade que ela tinha na vizinhança, o milagre aconteceu. Deus, queremos te pedir, Senhor, que nós possamos também ter fé, e que diante das nossas dificuldades a gente tenha também a atitude de procurar o nome de Deus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter fé que o impossível vai acontecer. Que nós possamos orar a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer, ó Pai, aquilo que nós não podemos. Deus, eu não sei como está a vida dos meus irmãos, mas se aqui tem alguém passando por alguma dificuldade, Senhor, dificuldade essa que é impossível aos olhos dos seres humanos, nós sabemos que é possível para Ti. Opera, Senhor. Opera, trabalha, faça o milagre acontecer, Senhor, para que o Teu filho e a Tua filha possam Te glorificar. Sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que agiu aqui na época de Eliseu, é o mesmo Deus que age hoje através de Jesus Cristo. O Senhor opera, o Senhor pode fazer, Pai, o impossível, mas nos dá, Senhor, a consciência de fazermos aquilo que é possível, aquilo que está ao nosso alcance, que nós possamos, Senhor, fazer. E que nós façamos isso para que a glória do Senhor seja manifesta. Nos ajuda a ser bom servo, bom vizinho, bons amigos e principalmente bom cristão, bom filhos, em andar em obediência, em temor, em unidade, para que o Senhor seja glorificado. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoe os nossos irmãos. Eu te peço pelo restante dessa noite. Nos dê um restante de noite abençoado na Tua presença, Senhor. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, meus amados irmãos. Estamos despedidos. Que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos.